Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o Wellington Cordeiro. Wellington, nós estamos falando do FDP e eu me lembrei do histórico, do extrato que vem da Baixada Campista, né? Fala um pouquinho com a gente dessa questão da linguagem, essa inserção na rede social. Então, aí a gente pode recordar aqui o Alan Barcelos, né, que foi quem escreveu um dicionário de campistês da Baixada, e é uma das facetas... Irmão de Aldo Barcelos, que foi presidente do Fluminense. É? Aldo Barcelos. Ele fez uma pesquisa na época dessa linguagem que é muito tradicional na Baixada, nessa Baixada da Égua, que a gente costuma dizer. Por que Baixada da Égua, será? Olha, tem duas versões. Uma versão é que na época da Guerra do Paraguai, eles levaram todos os cavalos para a guerra e só ficaram as éguas naquela região. E outra versão, né, até dita essa semana pela historiadora Silvia Paz, é que havia também na época contrabando de ouro vindo de Minas e eles passavam aqui pela Baixada no lombo das éguas. Aí a pessoa, o que acontecia, e por isso que tinha também uma história de que sexta-feira de lavar a égua. Então, era justamente no dia que eles lavavam a égua, porque a égua ficava impregnada de pó de ouro, de pequenas pedras de ouro. Então, assim, tem essas duas versões, eu não sei se as duas são certas ou uma delas, mas tem essas duas versões para essa questão da Baixada da Égua. Bom, em relação a essa linguagem que é muito nossa, ela estava se perdendo. Aí, quer dizer, você tem o Álamo lá atrás, que fez esse dicionário, e que é uma linguagem muito simpática, né? E a gente, por FDP, por exemplo, a gente traz, desde da primeira edição, discussão sobre isso. Como a gente fazer a manutenção dessa linguagem e valorizar essa linguagem, não como algo pejorativo, como algumas pessoas tentam colocar. Dizer que fala errado. Não, nada é errado. É uma linguagem que é criada em um lugar e que ela tem que ser valorizada como tradição. Então, eu gosto muito não sei se é da Baixada, mas o Djahoje e o Djahoginho. O Djahoginho é melhor ainda. Né? Porque é muito pertinho, né? Djahoginho, né? O Djahoje aconteceu agora há um tempo, né? O Djahoginho acabou de acontecer. Né? Até os outros também, tem a Lambreta, né? Lambreta, Lamparão, Garrotilho. E aí tem gente que fala assim, que o Lamparão, o Cabrunco, como se fosse algo de xingamento. Mas na verdade não é xingamento. Porque você pode, é uma expressão... Essa é a expressão oriunda do carbúnculo, não? Carbúnculo, né? É uma doença... É oriunda do carbúnculo? Que é uma doença de gengiva, né? Isso. Aí, só que o que acontece? O lamparão e o cabrunco, especificamente, que as pessoas assimilam como xingamento, na verdade, eles são como se fossem adjetivos de intensidade. Você pode falar o elogio, assim, fulano é um cabrunco de gente boa. Assim, pode ser algo muito grande. A mesma coisa é um lamparão de bom. Né? Então, assim... Ou se assustando com a dimensão da coisa. Lamparão. Exatamente. Então, assim, aí o Festival das Palavras ele tem essa preocupação de ter mesas que discutem essa questão da linguagem tradicional nossa. O enxugador também? Enxugador. Dá o rodo. Tem muitas expressões. E aí... os espaços de debates e de atrações culturais do Festival das Palavras, ele tem esse sentido também, que é o espaço Lamparão, é o espaço Cabrunco, tem um Cabrunquinho, que é para atrações infanto-juvenis, e teremos esse ano uma tenda nova, que é justamente a Djahoje, para oficinas de literatura. Então, assim, são termos que a gente tem que valorizar, que a gente tem que trazer para a atualidade, vivo, né? Manter vivo, porque é nosso, é uma coisa que foi criada aqui que a gente tem que ter essa valorização. A gente percebe, por exemplo, para essa edição do FDP, a gente vai ter uma mesa que é muito interessante, que a gente discutiu durante as reuniões de preparação do festival,
que eu não conhecia essa coisa e acabei me encantando isso porque é um estudo da linguística chamado rotacismo. Que é um negócio que assim, foi estudado isso, é uma coisa que não é só daqui da região e que acho que pouca gente assim, da população, fora assim, as pessoas que são da área de literatura, conhecem essa questão, porque é justamente essa troca de letras. Trocar o L pelo R, né? Você fala bicicleta, e assim, que é muito presente na Inglaterra. Então assim, é muito presente aqui na nossa região, e isso tem um estudo de linguística. Então definitivamente isso não é um erro. Não deixa de ser um erro. Mas ele é absorvido pela regionalidade, é exatamente. Isso? E existe assim, e não só Campos tem essa, não é uma característica só de Campos. Não, o interior de Minas tem. Também tem, até fora do país, a Carol Poesia, que é a professora de literatura, ela colocou que alguns países, algumas cidades na Europa, de países europeus, também acontecem esse tipo de regionalismo. Aí, voltando a essa questão da rede social, que acaba fazendo com que as pessoas também, pela agilidade que o mundo da internet fornece, as pessoas já não escrevem da forma tradicional, eles acabam criando uma outra linguagem, que abreviando palavras, juntando palavras. Isso pode ser considerado assim, uma preocupação por não ter limite e por, de repente, pela falta de estudo em relação a isso se tornar corriqueiro. Já há relatos até de professores que estão pegando isso em sala de aula. O aluno respondendo prova da mesma forma que ele escreve na rede social. Então, essa falta de controle de quem utiliza essa ferramenta que é perigoso. Então, assim, se ele levar essa forma que deveria ser só para a internet, que é válida pelo mundo, pela agilidade que a internet fornece para o cidadão. Porém, se ele não conseguir o discernimento de separar o que é mundo virtual e o mundo real, aí vai causar problemas para ele. O FDP ele vai funcionar de que dia e como é que vocês estão trabalhando com relação à divulgação disso? Então, o Festival Doces Palavras, como eu falei anteriormente, ele nasceu há 2 anos atrás e nasceu com esse sentido de ser bianual, da mesma forma que é a Bienal do Livro, sendo que ele diferencia da Bienal do Livro porque ele não tem esse caráter que a Bienal tem de evento comercial. Ele empresarial. É mais comercial, né? A Bienal é para vender os best-sellers, trazer os grandes escritores, que tem seu valor também, da mesma forma que eu falei do Teatro Trianon. Tem seu valor de trazer os grandes campeões de venda para discutir junto com as pessoas do município. Mas o Festival das Palavras nasceu com esse intuito de ser 100% local. Então ele vai acontecer entre 20 e 24 de setembro, naquele quadrilátero ali que é belíssimo, que é muito pouco utilizado, que é a Praça do Liceu. Muito lindo. O auditório da OAB, a Câmara Municipal, a Casa de Cultura Vila Maria e o Liceu de Humanidades. A gente está passando por, sim, uma série de dificuldades, justamente por causa dessa crise econômica. O prefeito Rafael de Lis teve uma reunião ontem com os artistas que irão se apresentar no festival, colocando a situação. O Poder Público Municipal ele tentou um patrocínio do Ministério da Cultura. Estava tudo encaminhado para que esse patrocínio chegasse a tempo, para que não atrapalhasse o festival. Porém, a gente foi surpreendido com uns impedimentos de questão, algumas certidões do município que estão negativas. Que impossibilita a abertura de alguma coisa. Impossibilitou qualquer tipo de avanço do processo de patrocínio. Então, ele teve uma conversa franca ontem com as pessoas que irão participar do festival
e colocou a condição que ele vai ter que, o festival, pela importância que ele tem para o município, para as pessoas, para os artistas, que se busca alternativas para que ele possa acontecer com ou sem dinheiro. Então, assim, a nossa, enquanto curadoria, a gente está privando para que isso aconteça, que o festival aconteça independente se ele vai ter orçamento para dar continuidade. Para dar continuidade ou não. Então, até agora o que a gente tem é que o festival está garantido, ele vai acontecer. As pessoas que iriam participar recebendo cachês, elas ficaram à vontade de, se achar que não deve, elas podem recuar do convite e a gente vai buscar outra alternativa. Mas o festival vai acontecer e aí já deixa aqui o convite para que todo mundo possa comparecer a esse festival que é nosso. E que semana que vem já deve, justamente definindo essa questão, já que houve essa dificuldade aí de última hora, definindo a programação, aí a gente vai lançar aí uma campanha de divulgação, principalmente na rede social, que é a grande válvula aí de escape aí para toda a questão da divulgação. Eu vou te fazer uma pergunta com relação ainda à educação. Por que é tão caro se aperfeiçoar? Por que é tão caro ler? Por que é tão caro estudar perto aí de outras questões que deixam a gente tão indignados? Então, justamente assim, a questão da leitura, que você já tocou nesse assunto antes, também é o seguinte, a própria indústria, ela tornou, vamos pegar a indústria do papel, né, porque justamente porque o objeto praticamente é um livro, assim, por exemplo. Para você comprar um livro, para você ter acesso ao livro físico. A indústria do papel, até por essas questões ambientais e tal, então, e os livros, muitos assim, o livro de melhor qualidade, ele é feito de papel importado. Então, o livro físico, ele ficou cada vez mais caro também. Fora isso... Mas não dá para abandoná-los ainda, né? Não, de jeito nenhum. E aí, puxando para Campos, a gente está tentando aí agora reverter uma situação que aconteceu também por essa questão dessa crise, que foi o fechamento do jornal Monitor Campista. Então, existe um grupo hoje em Campos empenhado em fazer agora, em outubro, uma grande mobilização, quer dizer, uma exposição sobre o Monitor Campista, e estamos em conversa também com o poder público para que talvez se viabilize o retorno do jornal. Eu quase fiquei na história do Monitor Campista. Eu apareci na penúltima capa. A última capa é aquele garotinho andando na praia, né? Minha foto. Então, Foto minha. Foto minha. Você até me lembrou que eu vou comentar com você uma outra foto do cemitério, lembra? E a capa anterior foi a disputa para a eleição do OAB. E foi a penúltima capa e a gente não sabia que ia acabar logo depois. O Edson está falando de foto. Conta pra gente a história daquela mulher que ligou para você, cobrando de você a foto do marido dela que tinha morrido. Isso parece... Mariana, será que ela sabe? Se ela estiver assistindo a gente, a Mariane, de repente ela sabe dessa história. Essa história parece um conto de terror, mas é verídico. É um Stephen King. E alguém pode dizer que é invenção minha, já que eu tenho essa fixação por filmes de terror. Tem? Muito. Terror ou suspense? Terror. Terror mesmo. Eu sou colecionador então você é Bram Stoker, Stephen King. Exatamente. E os filmes de zumbi, que para mim são os melhores. Você gosta, né? Muito. Bom, mas essa história aconteceu realmente. Eu trabalhava no jornal diário da cidade nessa época. Como fotógrafo? Como fotógrafo. E véspera de finados, existia já uma matéria pronta sobre a preparação dos cemitérios para receber a população, como é tradicional, e precisava de uma foto do cemitério do Caju para ilustrar essa matéria. Aí eu fui lá, que foto que eu vou fazer no cemitério, né? Assim, fazer foto das sepulturas e tal. Já estava tudo limpo, não tinha mais ninguém trabalhando, né, nesse preparativo, já estava tudo certinho. Aí eu fiquei ali achei bonito o portal, né, da entrada do cemitério, e tinha uma pessoa limpando, fazendo os últimos retoques no dia seguinte era abertura ao público. Tal. Aí eu
vou fazer essa foto. Eu fiz essa foto e realmente sim, eu não percebi na hora que passou uma pessoa, né, de bicicleta na frente do portal de entrada do cemitério Caju. Eu fiz a foto, foi para lá, foi a foto escolhida para entrar no jornal. E no outro dia de manhã, sei lá... Qual era a mensagem chamada? Não, era assim, eram os preparativos dos cemitérios para receber a população, para o dia de finados. E uma senhora me ligou, desesperada, assim, chorando e tal, querendo ver a foto que eu tinha feito, tinha saído do jornal, porque ela garantia que a pessoa que estava na foto era um marido dela que já tinha morrido há 5 anos atrás e em um acidente quando ele estava voltando para casa do trabalho de bicicleta. De fato, assim... O que você sentiu na hora? Fiquei um pouco assustado, assim, e muito curioso. Infelizmente, essa senhora, eu perdi contato com ela queria ver a foto, mas acabou que ela não voltou ao jornal, não foi ao jornal para olhar, mas que ficou marcado como assim, uma foto meio sobrenatural. Você tem essa foto então? Tem essa foto. Eu tenho um arquivo muito grande de fotografias, né? São mais de 20 anos de fotografia. E eu tenho fotos lá quando eu tinha 18 anos fazendo curso de fotografia. O importante também das fotos é que elas retratam momentos históricos, né? E eu lembro que, eu vou lembrar o nome dele durante o que eu vou falar. Um famoso fotógrafo também, que ele foi fazer uma expedição, se não me engano, na Etiópia, que ele teve que atravessar um rio, ele mais 2. E durante a travessia eles foram abordados por uma tribo, né? Feroz e tal. E todos apontaram para o grupo, né? E o grupo se deu como morto já. E ele levantou, disse o nome dele e disse o nome do Pelé. E na mesma hora a tribo recuou. E ele é um fotógrafo muito famoso. Ele é careca, eu esqueci. Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, exatamente. Ele conta isso com muita propriedade, por exemplo, eu escapei pelas minhas fotos. Né? Ele conta essa história. Eu tenho uma passagem também nesse sentido, que quando eu fui a Angola fazer uma pesquisa lá, pesquisa fotográfica, eu pesquisei antes de ir, porque assim, a Angola a gente acha que é um país onde só há miséria e aquela imagem que a gente tem de televisão, de jornal. Só que a gente sabe que lá existe uma ditadura de longa data, né? Então, assim, não existe... É uma democracia falsa. Uma falsa democracia. Então, mas vamos conversar sobre esse assunto depois do intervalo. Estou aqui com essa bela entrevista com Wellington Cordeiro, daqui a pouco a gente volta.